livre para adorar a Deus. Ao pensar em tudo que sofreu na cruz, teu sacrifício aceitou por mim, Jesus. Outro amor assim jamais se viu igual. Foi por mim, por você, foi por nós que seu sangue derramou e nos purificou. É pela cruz que eu sou livre pra louvar. Eu sou livre pra te amar. Eu sou livre pra adorar a Deus. É pela cruz que eu sou livre pra louvar. Eu sou livre pra te amar. Eu sou livre pra adorar a Deus. Nem coroa de espinhos vencer. Aquele enviado para salvar. É pela cruz que eu sou livre pra louvar. Eu sou livre pra te amar. Eu sou livre pra adorar a Deus. É pela cruz que eu sou livre pra louvar. Eu sou livre pra te amar. Eu sou livre pra adorar a Deus. Amém. Que lindo que ficou. Uma música muito preciosa, né? Somos livres para amar e para adorar o Senhor por causa da cruz de Cristo. É isso mesmo. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus: entremos ousadamente pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. É isso que estamos fazendo agora, quando cultuamos a Deus aqui juntos. Eu convido vocês para nós fazermos a leitura bíblica na Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Senhor, nos ilumine, nos dê discernimento na Tua palavra, na verdade. Estamos todos, quando lemos a Bíblia, em busca da verdade, da Tua vontade para nós.
E aqui, ó Deus, estamos mais uma vez rendidos diante das Escrituras. Eu peço que o Senhor me abençoe para que o falar dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. E que também meus irmãos que me ouvem, me acompanham, sejam generosos com o Teu servo, mas acima de tudo, ó Deus, sejam fiéis à Tua palavra, à Tua vontade, e também eles com inteligência, com sabedoria e acuidade mental, diante da Tua graça, também busquem, ó Deus, discernir a vontade do Senhor e assim, juntos, como igreja, cumprirmos a Tua vontade. Abençoe cada um de nós, para que a nossa fé seja operante, para que nós sejamos uma igreja, um povo realmente ativo, que realmente consuma a sua fé na sua vida, nas suas obras. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando lemos essas palavras, a gente é logo induzido a pensar na fé como uma expectativa, um sentimento, uma convicção baseada não em fundamentos anteriores, não em fatos, mas uma convicção baseada em esperança, baseada em alguma coisa futura, certeza do que não se vê, convicção, né? Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Quer dizer, a impressão que passa é de que a fé é algo para frente, algo que me coloca numa condição passiva, numa condição de espera. No entanto, quando lemos Tiago, ficamos surpresos, porque ele ousa dizer que nós somos salvos pelas obras. Ouvir essas palavras é difícil, especialmente para nós da teologia reformada, que seguimos a orientação original de Calvino e antes dele, de Santo Agostinho, lá no século II depois de Cristo, que ensinaram para nós que Deus é que age, Deus é que faz, e nós somos o objeto desta salvação. Nós aprendemos que desde toda a eternidade, na economia da Trindade, o Senhor estabeleceu entre si mesmo que operaria a nossa redenção, que nos criaria, que nós, então, quando tropeçássemos, seríamos por ele redimidos. Aprendemos isso o tempo todo dentro da teologia reformada, que o Senhor Jesus, na plenitude dos tempos, veio ao mundo e por nós morreu na cruz no Calvário. Aprendemos com os apóstolos, especialmente Paulo, que é o mais pródigo em escrever, que esta fé, ela é fruto da pregação do Evangelho e é já uma obra do Espírito Santo na nossa vida, antes mesmo que crescêssemos. Porque, afinal de contas, Jesus disse, e isso está escrito lá no Evangelho segundo São João, capítulo 14, que o Espírito Santo, quando viesse, ele conduziria à verdade, convenceria as pessoas da verdade, da justiça, e o tempo todo vamos nos vendo assim, como um objeto passivo do mover de Deus, do agir de Deus pela nossa redenção, nosso resgate. A única coisa que fizemos foi pecar e arruinar nossas vidas. Por isso, Paulo fala lá em Efésios 2 que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas é o agir de Deus de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo, ali mesmo, na melhor passagem bíblica para ilustrar o que eu estou dizendo, Efésios 2, vai dizer que a fé, esta fé salvadora, esta fé que nos permite a salvação, até ela é dom de Deus. É Deus que nos dá. Somos salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E isso não vem de vós, é dom de Deus,
diz o apóstolo no versículo 9. Onde fica, então, o nosso agir em tudo isso? Onde o nosso mover? Onde a operosidade da nossa fé? O profeta Jeremias chega a dizer assim, que todas as nossas justiças são como trapo da imundície, que todos nós somos arrastados pelos nossos pecados como uma folha é pelo vento. E tudo que nós fazemos de melhor no esforço da nossa salvação, no esforço de agradar a Deus e conseguir a sua simpatia, é inútil. Lemos lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, um caso bem concreto, bem específico, de um homem temente a Deus, um soldado romano, um centurião romano, Cornélio, que é temente a Deus, pratica boas obras, é estudioso das Escrituras que ele tinha à mão e procurava observá-las. Fazia orações rotineiramente. Mesmo assim, diz a Bíblia, Deus enviou um anjo a ele, dizendo: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E o anjo, ao invés de dizer para ele: Cornélio, você está justificado pelas suas obras, que bênção essa sua vida, eu vim aqui em nome de Deus te dizer: fique tranquilo, descansado, você está salvo. Ao invés disso, o anjo disse para ele: manda alguém até a cidade de Jope, que fica pertinho daqui. Vai na casa de Simão Curtidor e chama o apóstolo Pedro. Chame Pedro, ele virá aqui e vai explicar para você o que você tem que fazer. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ao invés de Pedro dizer para ele: olha, Cornélio, você precisa, o que está faltando é você dar mais esmolas, ou fazer mais orações, ou talvez está faltando um pouco de jejum, ao invés de Pedro dizer para ele mais obras que ele devia fazer, uma orientação nesse sentido, o que Pedro fez foi falar para ele que Jesus Cristo é o Senhor, que derramou seu sangue precioso na cruz no Calvário, e não há salvação fora da justiça de Cristo. E a Bíblia diz que o apóstolo nem terminou a sua pregação e já o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e a sua casa, e eles foram batizados ali. Tudo isso corroborando o que Paulo vai ensinar lá em Romanos 10, né? Que a fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, e é a partir daí a salvação. Mas enfim, onde fica a operosidade da nossa fé? Sabem que essa epístola de Tiago causou muito problema, especialmente no começo, quando a igreja se reuniu para definir o cânon. Tiago foi objeto de discussão acirrada se deveria integrar o cânon do Novo Testamento ou não. Depois, os reformadores, especialmente Lutero e também um pouco Calvino, tiveram muitas dúvidas se Tiago merecia estar realmente no cânon do Novo Testamento ou não. Por quê? Porque a igreja, lá no começo, muito tempo antes da reforma, né, dos primeiros séculos, não tinha dúvida nenhuma que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. E especialmente na época da reforma protestante, a grande redescoberta foi justamente essa, de que a salvação não é meritória, não é baseada em obras, é pela graça de Deus mediante a fé. A única obra que Deus aceita, perfeita, imaculada na sua presença, é a obra de Cristo, sendo que todas as outras estão desqualificadas. Então, para a salvação, apenas Jesus. Como Pedro disse lá no templo, né? Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente Jesus Cristo. Por essa razão, essa epístola sofreu bastante discriminação, e não é para menos, né? Nós lemos aqui o versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Mas todo mundo entendeu o que Tiago quis dizer. Com dificuldade, entenderam. E talvez hoje, a nossa dificuldade não seja exatamente entender que a salvação é pela graça mediante a fé, mas é entender justamente o oposto, né? Que uma vez salvos, esta salvação precisa dar frutos na nossa vida. Uma vez salvos, esta salvação precisa se consumar, precisa
demonstrar a sua efetividade, mostrar realmente a realidade dela na nossa vida através das obras. Uma salvação que não produz transformação na nossa vida, uma salvação que produz mudanças apenas de sentimentos e pensamentos vagos, não é salvação. É disso que Tiago está falando. Creio que ele estivesse já lá nos primórdios, enfrentando a superficialidade da fé na vida de muitas pessoas. E por isso ele é radical em falar o que diz aqui. A justificação pela fé não é uma unanimidade. A maneira como ela se opera na nossa vida não é uma unanimidade no meio dos evangélicos. O catolicismo entende que Deus concede aos homens a graça, uma graça que os ajuda a desejar, buscar as coisas de Deus. E se a pessoa valoriza isso e começa a levar a sério esse buscar a Deus e ouvir a palavra através da sua igreja, a pessoa então recebe uma graça eficiente para se regenerar, se converter. E depois disso, quando ela recebe o batismo com o poder concedido à igreja através dele, a pessoa recebe o sacramento. A partir daí, então, ela estará em condições de receber, ela receberá, então, o poder especial de Deus para a sua regeneração, e a partir, então, deste momento, com as obras que ela está realizando, ela estará confirmando esta bênção de Deus na sua vida. Somente aí ela poderá alcançar a justificação e, mesmo assim, correndo o risco de, dependendo das suas obras, retroceder, perder a salvação ou não, e dependendo do pecado que cometer, dependendo da sua gravidade, perder indelevelmente a salvação ou, em outros casos, ainda ter a chance de recobrá-la. Lá nos primórdios da igreja, nós tivemos algumas pessoas que pensaram desse modo. Uma delas foi uma pessoa chamada Pelágio. Pelágio era radical em dizer que a salvação é uma obra realizada pelo ser humano. Deus criou as condições para isso acontecer e o ser humano é que tem que tomar as atitudes todas nessa direção, e é ele que decide se aceita ou não aceita e se permite isso ser operado na sua vida ou não. Então, a justificação acaba sendo o resultado de um esforço humano. Por outro lado, os calvinistas pregam, que eu já expliquei logo no começo, né? Que é uma obra de Deus na nossa vida. E entre os pelagianos e os calvinistas ficam aqueles que a gente chama de semi-pelagianos, quer dizer, aqueles que ficam no meio, divagando entre uma coisa e outra, querendo dizer, há uma operação conjunta, tanto de Deus como dos homens aqui, das pessoas, por esta salvação. Na época da Reforma Protestante, os armínios se levantou com essa pregação também, e a partir dele os luteranos, os arminianos e os wesleyanos mais tarde também, e os metodistas vão seguindo este caminho, entendendo isto, que a salvação é um fruto da operosidade da fé do ser humano. Deus criou as condições para isso, mas o ser humano, com a operosidade da fé, da sua fé, vai alcançá-la. Para nós isso não é possível, e para nós Tiago está dizendo uma coisa muito diferente do que a salvação pelas obras. Ele está dizendo de uma fé que só prova ser verdadeira com os frutos coerentes a ela. A fé é imprescindível. É preciso ter a fé, mas ela é um dom de Deus. E nisso todos concordam que ela é um dom de Deus. Mesmo aqueles que pensam diferente de nós na consequência, partem da mesma causa. Quer dizer, Deus é que criou todas as condições, estabeleceu tudo isso aí para nós. Eu faço essas considerações aqui doutrinárias, teológicas com vocês, porque é necessário para que vocês entendam, tenham discernimento, um esclarecimento sobre isto. Esses são pressupostos importantes para a gente avançar sobre essa passagem bíblica tão importante para nós aqui. Nós temos que entender que existem essas diferenças aí,
Mas Tiago, para nós, está dizendo, para nós é muito claro que é uma obra de Deus na nossa vida, mas ela é correspondida por nós na medida em que há a ação de Deus nos convertendo, nos regenerando. Antes da regeneração, antes da conversão, não será possível. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundície diante de Deus. Ou, como o Senhor disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. É preciso nascer do alto, nascer do Espírito. É essa regeneração operada por Deus que traz efetividade à nossa vida. Tiago reclama dos crentes salvos pela graça mediante a fé, a operosidade desta fé. Se nós nos acomodarmos, se nós nos mantivermos numa posição de passividade, isso, meus irmãos, pode ser um forte indício de que, de fato, não aconteceu regeneração, salvação na nossa vida. O crente que não se sente impulsionado, o crente que não se sente constrangido, pelo amor de Deus, o crente que não se sente constrangido pelo mandamento do Senhor, o crente que não se sente impelido pelo Espírito Santo, o crente que se assenta e permanece acomodado na sua condição pessoal, seja na vida moral, seja nas questões éticas, seja nas obras sociais, em todo e qualquer ambiente e contexto, o crente que se assenta e se sente confortável, estabilizado, ele demonstra que algo está errado na sua vida. Não está certo, alguma coisa está errada. É disso que Tiago está falando, que nós precisamos avançar, precisamos dar frutos, como Jesus disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. O ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai o arranca e joga fora, o apanham e o lançam no fogo, mas aquele que dá fruto, meu Pai limpa para que dê mais fruto ainda. É a parábola da figueira que Jesus contou para os seus discípulos depois de amaldiçoar uma. Saindo de Jerusalém, encontrou uma figueira e não era tempo de dar frutos, diz a Bíblia, e ele amaldiçoou aquela árvore. Depois, quando retornaram no dia seguinte, estava seco, os discípulos ficaram impressionados com aquilo. Jesus falou da fé, mas é impressionante a metáfora deste milagre, porque não era a época de dar frutos e Jesus procurou frutos naquela árvore e ela não tendo exibido esses frutos, ele a amaldiçoou. A vida de um crente precisa ser uma vida de frutos, precisa ser uma vida que demonstra efetivamente a salvação. E aí eu chamo a atenção de vocês para o nosso texto, porque aqui Tiago, como eu tenho dito para vocês, ele fala que a fé é pré-existente às obras. Versículo 17, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ela precisa ser consumada, como ele disse no versículo 22. Mas o que vai ser consumado se não existe, não é? Não são as obras que geram a fé, é a fé verdadeira, a fé salvadora, que gerará as obras que agradam a Deus. Por isso ele diz no versículo 22 de uma fé que se consumou nas obras. E eu chamo a atenção de vocês, então, aqui hoje, para isto. O crente reformado, o crente calvinista, o crente que entende isso, que é monergista, o crente que entende isso, que é Deus que opera em nós a salvação, é Deus que opera em nós a santificação, é Deus que garante a perseverança, é Deus que nos sustenta, tendo nos resgatado lá do pecado. É por causa dele, é nele, por meio dele, que nós vamos operar as suas obras. Leia lá em Efésios 2, capítulo 10. Pois somos criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Acompanham? As obras agora terão efetividade, mas você e eu temos que caminhar em sua direção, temos que produzi-las. A vida de um crente sem obras é uma vida mentirosa,
e corre grave perigo diante de Deus. A primeira demonstração, a primeira forma de operosidade da fé nos exemplos aqui que Tiago trouxe para nós, é a caridade. Ele diz, logo no versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Nós precisamos olhar com atenção para este fator da nossa vida. Nós vivemos numa sociedade especializada, quer dizer, nós repartimos as tarefas, e fizemos isso para uma maior eficiência da nossa vida em comunidade. E isso funcionou muito bem. Repartir as tarefas, criar especialidades, permitiu às pessoas dedicarem-se a certas atividades com mais intensidade e, assim, serem mais produtivas, fazerem melhor isso. Então, sua casa está pegando fogo, chama o Cássio, não é isso? Chama o Cássio, ele vai resolver seu problema. Ele sabe o que tem que fazer. Você está com problemas aí financeiros, chama o Rafael, ele entende do assunto. Você está com problemas aí estruturais na sua residência, chama o Ladislau, ele entende do assunto. Você está com problemas dessa ou daquela outra natureza, você sabe a quem recorrer. Você vai logo nas especialidades. E se alguém está passando necessidade, se você vê alguém passando dificuldades, o que você vai fazer? Chama a junta diaconal. Vamos chamar os diáconos. Eles vão saber o que fazer. Mas, apesar dessa especialização aí das obras, né, do serviço ser uma coisa boa para a eficiência, uma produtividade melhor, para a gente gerar mais frutos, apesar de ser válido isso, porque quando os diáconos estão indo, eles estão representando a todos nós, igreja, nós estamos também municiando eles com alimentos para fazerem as cestas básicas, etc. Apesar disso, meus irmãos, este é um mistério de cada um de nós. Cada um de nós. A junta diaconal vai exercer essa caridade, essa obra social, com um volume, uma intensidade, uma abrangência maior, talvez, mas cada um de vocês, cada um de nós, eu também, temos essa obrigação com os necessitados. Não adianta só fazer uma oração para quem está passando fome, a não ser que a gente esteja naquela condição de Pedro e João indo ao templo, e o rapaz que estava lá paralítico estende a mão pedindo, me dê uma esmola, e talvez a gente então possa fazer como eles, né? Como Pedro, olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Talvez você se veja numa situação dessa, eventualmente, para fazer uma declaração desse tipo, mas que não seja inútil, não seja vã, né? Não vai aí cantar a música da cloroquina, né? Então, esses dias eu fiquei sabendo da música da cloroquina aí, achei muito interessante, né? Cloroquina de Jesus. Não vamos fazer umas coisas dessas, vamos fazer uma coisa diferente, né? No poder de Deus mesmo, para a glória de Deus. Mas, amados irmãos, a nossa omissão diante do pobre, diante do necessitado, é um grave pecado diante de Deus. É grave. Provérbios fala que quem dá ao pobre está emprestando para Deus. E quando a gente chama um pobre ou um andarilho, né? Ou uma pessoa qualquer que está em condição aí de fragilidade na sociedade, quando a gente chama essa pessoa de vagabunda, eu não sei como é que isso chega no ouvido de Deus. Quando a gente chama de vagabundo uma pessoa que está passando necessidade, quando a gente julga uma pessoa que está numa situação dessa, talvez a gente olhe e diga, ele não quer trabalhar, essa pessoa não quer se levantar, não quer ir se esforçar. Eu tenho muito medo, irmãos, do que está passando na cabeça de Deus a nosso respeito nessa hora.
Às vezes a gente vê uma pessoa que dorme muito, né? Dorme um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, não consegue se levantar para ir trabalhar e a gente já tem uma palavra boa para ela na nossa boca, não é verdade? É vagabundo, só quer saber de dormir, não se levanta, a gente não se coloca no lugar, a gente não tenta entender o que está acontecendo. Já passou pela sua cabeça que talvez o tal vagabundo seja, na verdade, uma pessoa com alguma doença? Talvez tenha algum problema emocional muito grave? Talvez seja uma pessoa com uma depressão profunda? Talvez seja uma pessoa até com um problema físico. Pode estar com o seu fígado adoecido, derramando no seu corpo substâncias que vão afetar o funcionamento até do seu cérebro, talvez causando na vida dele dessa pessoa um enfraquecimento, uma fragilidade. Você já pensou que essa pessoa, que aparentemente é uma pessoa sadia, inteligente, forte, que podia estar trabalhando, produzindo, de repente essa pessoa é uma pessoa que sofreu um grave trauma na vida, ou quem sabe bateu a cabeça e você não vê sinal nenhum disso, mas ela tem uma maneira de pensar diferente, ou quem sabe essa pessoa não teve acesso às informações, à cultura e a tudo mais que você teve, e a vida dela, o universo que ela vive é um universo bastante limitado, muito diferente do seu. A gente tem a tendência de achar que todo mundo pensa igual a gente e vê o mundo do jeito que a gente vê, mas as pessoas são diferentes e muitas coisas, muitas razões se somam na vida das pessoas, às vezes, para limitá-las e colocá-las dentro de um ambiente muito pequeno, muito limitado, um universo muito limitado, e às vezes elas não têm simplesmente condições até de se levantar e ver as coisas do jeito que você pensa que vê. É curioso que a gente não vê Jesus chamando ninguém na Bíblia de vagabundo, e ele lidou com muita gente miserável, né? Lidou com muito andarilho, lidou com muita gente pedindo esmola, lidou com muita gente assim. E a gente nunca viu Jesus mandando ninguém ir trabalhar. Pensem só que a maneira como nós lidamos com o próximo, a maneira como nós lidamos com as fragilidades do outro, como nós olhamos para o hipossuficiente, muitas vezes estão retratando apenas a nossa arrogância, nosso orgulho pessoal. Às vezes a gente nem é isso tudo que pensa, né? Mas diante de alguém que está dependendo de nós, ou demonstrando essa dependência, ou inferioridade, a gente se sente superior, e isso faz a gente se sentir bem. Tiago está falando que esta não é a fé salvadora. Um servo de Deus não vai agir dessa maneira. Um servo de Deus que tem no seu coração o amor de Jesus, que tem na sua vida a fé salvadora, ele vai dar um fruto diferente. Ele não vai agir com preconceito, ele não vai agir com esse espírito tão ruim, tão malvado. Ele vai procurar agir com firmeza. Sabe que João Calvino tomou uma providência interessante na cidade de Genebra, no seu tempo, que foi recolher das ruas as pessoas que estavam lá. E tomou uma atitude, né? Que para a época realmente parecia bastante salutar. A atitude era o seguinte: andarilhos são proibidos em Genebra. E a solução que nós oferecemos é a seguinte: ou vão para a escola e vão ser tratados, receber alimento, cuidados da saúde, e vão aprender um ofício, uma profissão, e poderão então trabalhar. Ou serão expulsos da cidade. Quem se recusasse ficaria preso e seria, da mesma forma, expulso, né? Era uma solução, foi criativo, foi uma inovação na época, mas hoje, passados tanto tempo, né, séculos, nós já evoluímos bastante para entender também os dramas do ser humano e que isso não é a única solução. Pegar alguém e colocar na cadeia, ou simplesmente pôr num banco de escola, vai aprender alguma profissão nova, vai trabalhar, ou simplesmente mandar embora, nós aprendemos que isso não é a solução. Nós não temos condições
isso não satisfaz, né, a necessidade humana. É preciso muito mais do que isso daí, e as minhas palavras não são de forma nenhuma, de nenhuma forma uma crítica ao que Calvino fez. Eu louvo a Deus pelo que ele fez no seu tempo, dentro da compreensão da sua época, né? Mas o que eu digo, trazendo para nós hoje aqui, é que hoje se exige muito mais de nós do que essas posturas fáceis, radicais, de levantar muros e colocar pessoas para fora ou para dentro, dependendo, conforme, né, alguns critérios que a gente estabeleça aí. Vamos lembrar de um ditado antigo que diz que a pimenta no olho dos outros é colírio, né? E só quando a gente começa a ver mais próximo ou experimentar o que é tudo isso, é que a gente começa a mudar de opinião. Mas nós não precisamos disso aqui, não. A palavra de Deus está nos dizendo: misericórdia quero e não sacrifícios. Repita comigo: misericórdia quero e não sacrifícios. Nós precisamos demonstrar a nossa fé cuidando do próximo. Nós não podemos falar como Caim: acaso sou eu tutor do meu irmão? Qual é a resposta para essa pergunta? Sim, você é tutor do seu irmão. Cuide dele. E o seu irmão, perguntaram para Jesus: quem é o meu próximo? O seu próximo, o seu irmão, é o estranho, é aquele que você despreza, é aquele que você menospreza, é aquele sobre quem você tem o preconceito. Por isso Jesus contou aquela parábola do samaritano bom que acudiu o judeu. A nossa fé precisa ser operosa também na nossa teologia, né? Veja só que Tiago ainda diz aqui: você tem fé, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Não vai conseguir mostrar, né? Porque a fé é etérea, né? É algo etéreo, é algo incorpóreo, então não tem como mostrar. Tiago está zombando, né? Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Repare novamente aqui, em defesa da teologia monergista, o que Tiago está dizendo: eu vou mostrar a minha fé. A fé já existe. E eu vou mostrá-la com as minhas obras. Tá certo? E então veja só o que ele diz aqui no versículo 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então até os demônios têm uma teologia, né? Tem até no inferno tem teologia. Eles creem e tremem, mas isso não produz nada nas suas vidas. É a mesma coisa que você dizer: a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e de prática, mas você só pratica o que lhe convém. Você não é capaz de mudar a sua vida, de transformar a sua maneira de existir, de relacionar-se, de fazer. Você continua dizendo: eu sou assim mesmo. Você continua dizendo: quem quiser viver comigo tem que me engolir do jeito que eu sou. Você continua dizendo essas bobagens. Mas a Bíblia é a única regra de fé e de prática da sua vida. Então mude, então deixe a palavra de Deus produzir fruto na sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus, mas você continua abraçado com a sua tristeza, abraçado com a sua depressão, agarrado na sua incredulidade. Você continua do mesmo jeito, não avançou. A Bíblia é a única regra de fé e de prática para você, mas ela pode dizer 1000 vezes: orai sem cessar, que você não vai orar, você não busca Deus. A Bíblia é a única regra de fé e de prática, mas você continua tentando convencer Deus e as pessoas de que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa muito boa, um crente exemplar e que você realmente é digno da sua coroa lá na glória. Pensa comigo. É uma fé morta. A Bíblia não está produzindo fruto na sua vida. A nossa teologia precisa ser demonstrada nas nossas obras de uma forma efetiva, concreta. Por isso que Tiago avança aqui, dando o exemplo de Abraão. Olha para Abraão, ele foi justificado de que maneira? Oferecendo o filho dele, mas o que Tiago diz? Que ele foi salvo, né, foi declarado justo diante do Senhor porque ele demonstrou a sua fé.
de uma forma clara, incontestável. A fé, veja o versículo 22, a sua fé operava juntamente com as suas obras. E assim, a sua fé se consumou nas obras. Por isso, Tiago cita lá no versículo 23 as passagens bíblicas que declaram que Abraão foi justificado diante de Deus, ou a justiça foi imputada a ele, porque ele demonstrou isso de uma forma cabal na sua vida. Veja, irmãos, quando você começa a se deprimir, se acusar de pecados, reviver o seu passado de fracasso, de derrotas, e começa a se afastar de Deus e a negar servir ao Senhor, servir à igreja, isso é uma demonstração do quê? Não é de fé, não é de humildade. Essa é uma demonstração de alguém que não abraçou a graça de Deus e não está vivendo pela graça, está vivendo pelas obras, está vivendo debaixo da condenação da lei, está vivendo do passado e não vive da regeneração, não vive na dependência do Espírito Santo, não vive da esperança do Evangelho, não vive das graças de Deus. Deus nos chamou para sermos libertos. Como nós vamos viver na escravidão outra vez? Deus nos chamou para sermos um povo alegre, um povo atuante, um povo dinâmico. Como que nós vamos viver amuados? Vamos viver derrotados? Como vamos continuar nos arrastando? Não podemos. A nossa fé tem que ser uma fé operosa. Nós cremos em Deus e então devemos agir de uma forma coerente com a grandeza deste Deus a quem nós servimos, em quem nós cremos. Eu creio no Deus que não falha, então eu tenho que agir com coragem. Eu creio no Deus que é santíssimo, então eu tenho que andar com santidade. Eu creio no Deus que é onipotente, então eu não posso realmente andar amedrontado. Eu creio no Deus que governa todas as coisas, então eu tenho que obedecer a Ele com todo temor, com todo respeito e reverência. Eu preciso fazer isso. Tiago que fala anteriormente, né? Você fala uma coisa, então faça isso realmente na sua vida. Eu creio num Deus misericordioso, então eu também vou ser misericordioso. Eu creio num Deus que age com humildade, então eu também vou agir com humildade. A nossa fé, a nossa teologia, né, será morta e totalmente ineficaz na nossa vida se nós não a pusermos por prática. Nós temos que ter uma fé operosa, uma fé que realmente nos converte. E por fim, eu acho interessante Tiago chamar aqui o exemplo de Raabe, uma prostituta lá de Jericó. Essa mulher, junto com todos os cidadãos de Jericó, recebeu ordens para ficar em casa, lockdown. Todo mundo fechado dentro de casa. Cidade lacrada. Ninguém entra, ninguém sai. Por quê? Porque um poderoso inimigo se aproxima, Israel. As notícias do que Deus havia feito através de Moisés no Egito e como havia derrotado a nação mais poderosa daquela época, haviam chegado antes em Jericó. E então a cidade estava fechada, estava se preparando para enfrentar este inimigo. Raabe recebeu na sua casa 2 espiões, enviados pelo Moisés. Eles vão lá na casa dela, perdão, por Josué, vão na sua casa e ela os acolhe e os protege. Soldados que estavam atentos seguiram os espiões, notaram a presença de espiões na cidade, os seguiram até a casa dela. E ela mentiu, protegendo aqueles homens. Ela fez uma coisa muito estranha, porque o que ela fez foi trair o seu povo, né? Ela traiu Jericó, traiu o seu país, digamos assim, escondendo aqueles homens e os protegendo. Fez isso em benefício próprio, né? Pediu para que eles protegessem, garantissem a segurança dela e de toda a sua família. E ela reuniu seus pais, eu fico imaginando talvez os pais dela, sua família toda, que antes talvez a recriminasse, né, pelo tipo de vida que ela vivia, agora todo mundo recolhido na casa dela,
e uma marca lá na parede, né, do lado de fora, no muro, identificando a sua casa para que os soldados de Israel não atacassem aquela casa. Pois a Bíblia fala que Josué depois recebeu Raabe e a sua família no povo de Israel por causa desse ato dela, ousado, né, corajoso, mas de traição, alta traição. Ela traiu o seu país. Mas tem uma coisa curiosa na fala de Raabe, né? Ela diz lá, se você for lá em Êxodo, você vai ver ela dizendo assim: todo mundo aqui sabe que foi Deus que deu essa vitória para vocês. Vocês podem ir lá em Êxodo e recuperar a história, vocês vão vê-la dizendo isso, né? Todo mundo sabe que Deus está com vocês. Todo mundo sabe que Deus deu esta vitória para vocês. Todo mundo sabe, do maior ao menor aqui em Jericó, que esta cidade está entregue por Deus a vocês. Quando a gente vê Raabe dizendo isso, a gente logo percebe que ela teve temor de Deus. O rei de Jericó não teve temor de Deus. Eu vejo Raabe agindo do mesmo jeito que Ló, o sobrinho de Abraão, agiu lá em Sodoma e Gomorra também, anunciando para todo mundo: olha, esta cidade vai ser subvertida. Eu recebi um anúncio que Deus está aborrecido com esta cidade e vai destruí-la. E ninguém deu atenção para Ló e zombou dele, inclusive os seus genros tiraram sarro dele, porque ele estava falando que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, onde já se viu, nosso sogro ficou maluco, e não deram atenção ao que Ló dizia, e apenas Ló e as suas 2 filhas foram salvas, nem a sua esposa, e nem os seus genros, e nem a população, seus amigos, seus companheiros, ninguém acreditou nele e foram subvertidos junto com as cidades. Então, o que aconteceu ali em Jericó também com Raabe não foi uma questão de alta traição, não. Foi uma questão de que todo mundo sabia que Deus estava repreendendo aquela cidade, todo mundo sabia que Deus estava à frente de Israel, e o que eles tinham que ter feito era o mesmo que Raabe fez: se converterem ao Senhor, entregarem suas vidas a Deus, mas eles preferiram fechar os portões de Jericó e enfrentarem Deus. Vamos enfrentar Deus, vamos enfrentar o povo de Deus. Foi isso que eles preferiram fazer. Se eles tivessem aberto os portões para o Senhor, certamente teriam sobrevivido, assim como Raabe teria sobrevivido. Essa é que é a grande questão aqui. Mas aqui o ponto que eu estou trazendo para vocês hoje chama-se objeção de consciência. Já ouviram falar? Objeção de consciência. Alguém diz que você tem que pegar em armas e matar os seus inimigos, e você fala: não, eu quero que o amor de Deus cresça em meu coração, eu quero agir por misericórdia, eu não vou matar ninguém. E eu prefiro morrer a matar alguém. Objeção de consciência. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa recuperar. Quando alguém nos dá uma ordem injusta, por mais que a gente admire essa pessoa, a gente ser capaz de não idolatrar ninguém, não idolatrar o presidente da República, não idolatrar os ministros do STF, não idolatrar os deputados, os vereadores, não idolatrar prefeito, não idolatrar pastor, não idolatrar presbítero, não idolatrar ninguém e ser presbiteriano de verdade. Porque presbiteriano diz: eu prometo obedecer, eu prometo atender às ordens, enquanto você for fiel à palavra de Deus. Enquanto houver fidelidade, coerência com a palavra de Deus, pode contar comigo. Mas no momento que não houver, eu me dou o direito a objetar, né, a resistir por uma questão de consciência, minha consciência para com Deus. Isso é uma decisão ética importante demais. Nós não podemos fazer como muitas vezes as pessoas fazem, praticam um ato de iniquidade, de perversidade, de autoritarismo ou de injustiça, de opressão, porque outro mandou, me mandaram fazer. Por que você roubou? Porque outro me mandou roubar. Por que você desviou o dinheiro da empresa?
Ah, porque o meu chefe mandou fazer, se eu não fizesse eu ia perder o emprego. Por que que você maltratou o bandido ali, a pessoa que estava desarmada? Ah, porque esse é o treinamento que eu recebi, ou porque o meu comandante mandou eu fazer isso? João Batista se dirigiu aos soldados que o procuravam, dizendo para eles perguntaram: o que nós devemos fazer, João Batista? E João Batista respondeu o quê? Você sabe? João Batista disse para eles: a ninguém maltratem. Não maltratem a ninguém, dizendo para os policiais da época. Fiquem satisfeitos com o seu salário. Não aceitem suborno. Tenham plena consciência do seu dever. Assim também os pastores, E aqui a gente tem que falar aqueles que tentam manipular a consciência, manipular o voto, manipular a vida das pessoas em nome da religião, escravizando, transformando o povo que está em busca do Senhor, mas transformando essas pessoas, às vezes, em escravos de uma denominação, de um nome, de uma figura. Vocês não podem aceitar essas coisas, ninguém pode. Raabe tomou uma atitude muito grave, foi uma atitude ética, e a fé verdadeira nos leva a isso. Na Reforma Protestante, nós recuperamos este privilégio, o sacerdócio universal de cada crente. E com essa doutrina magnânima, nós recuperamos a consciência de que cada crente tem o Espírito Santo, cada crente tem liberdade de consciência, cada um de nós tem essa liberdade. O que nos une é o constrangimento do amor de Deus, é o temor de Deus, é o desejo de andar na sua presença, cumprir sua vontade. Não é outra coisa, não é uma força política, não é uma dependência financeira, não é nada disso. O que nos une é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo desejo de servir ao Senhor. Mas nós temos que exercitar a nossa liberdade de consciência, e não sermos escravos nem das fake news que andam pululando aí nos seus celulares, nos nossos celulares, não sermos escravos da internet, nem dos telejornais, nem escravos de ninguém, de nenhum tipo de liderança, mas cada um de nós permitir e fazer crescer, desenvolver, crescer na sua vida este senso de dignidade, de independência, de liberdade, como Raabe, gente. Ela era uma prostituta, mas ela, baseada no temor de Deus, ela percebeu com clareza o momento histórico que estava vivendo e tomou uma atitude radical. E ela não é o único exemplo na Bíblia disso, não. Vão lá no livro do profeta Jeremias e vocês vão encontrar o profeta Jeremias agindo do mesmo modo. Jerusalém fechada contra os babilônios e Jeremias ali dizendo, sendo uma voz isolada, dizendo: vamos nos render, porque quem lutar vai morrer. Deus disse que já entregou essa cidade nas mãos dos babilônios. Olha que ironia, né? Que ironia. Séculos antes, Raabe diz para a sua cidade, né? Vamos nos render, porque Deus já entregou nossa cidade nas mãos dos israelitas. Séculos depois, o profeta Jeremias, dentro de Jerusalém, dizendo: vamos abrir as portas para Deus, porque hoje Deus está do lado de fora. Deus está vindo contra nós através dos babilônios. Nós temos que nos render a Deus. Nossos pecados nos trouxeram a esta situação de hoje. Era isso que Deus queria que o povo de Jericó reconhecesse, era isso que Deus queria que o povo de Jerusalém reconhecesse, e as vozes de Raabe e de Jeremias, infelizmente, foram vozes isoladas, não foram atendidas, e o pior aconteceu. E hoje eu digo aqui também essas coisas para vocês. A fé verdadeira vai nos levar a decisões éticas, muitas vezes isoladas, que vão nos deixar falando sozinho e vão cobrar um preço muito grave de nós, de muitas vezes sermos difamados, injuriados, sermos realmente até isolados. Mas, meus irmãos, nada melhor para os servos de Deus do que estarem descansando sobre uma consciência tranquila na presença do Senhor. Uma consciência
tranquila diante de Deus. Mas, se a consciência está tranquila, muitas vezes isso significa, como eu já expressei de outras formas, uma confusão, né? Uma guerra externa aí, muito problema acontecendo, às vezes dentro de casa mesmo, mas nós temos que enfrentar as dificuldades. A fé do crente deve ser operosa, levando-o a atitudes, no caso agora que estou pondo para vocês, a decisões éticas conflitantes, às vezes, com os interesses alheios, com os interesses externos, mas para se manter coerente e íntegra, reta, diante de Deus, vai agir contra esses interesses. De tudo que eu estou dizendo, então, a suma é esta: a fé verdadeira deve produzir frutos, frutos de caridade, frutos de uma teologia viva, poderosa, que se manifesta num destemor, numa confiança, numa segurança, em atos de confiança em Deus, frutos de decisões baseados em expressos, né, concretizados, consumados em decisões éticas, às vezes conflitantes, mas em defesa da sã consciência na presença de Deus. É isso que levou Sadraque, Mesaque e Abednego até a fornalha ardente acesa por Nabucodonosor. É isso que levou Daniel à cova dos leões com Ciro. É isso que levou Jesus à cruz. É isso que levou os apóstolos também ao martírio. É isso que levou e tem levado hoje em dia em muitos lugares do mundo jovens, homens e mulheres a manterem-se na presença, para se manterem na presença de Deus, a perderem às vezes até o emprego, o sustento e a dignidade, né, material das suas vidas, para não perderem a dignidade do caráter mesmo, a dignidade na presença de Deus das suas almas. Meus amados irmãos, vamos abrir nosso coração e vamos colocar os nossos corpos, nossos braços, nossas pernas, nossas mentes e corações a serviço de Deus. Vamos demonstrar com obras a fé que nós temos. Caso contrário, nós estaremos apenas e tão somente praticando uma religiosidade morta e mórbida. Morta porque não tem fruto, e mórbida porque só induzirá em nós a ruína. Não tem vitória nenhuma, não tem nada para contar. Cada um de nós precisa ter testemunhos para dar. Que Deus abençoe vocês, que Deus enriqueça vocês, que os encoraje e que vocês mesmos procurem o seu caminho. Cada um de vocês comece a agir e a vida por si só vai se abrindo e as obras vão acontecendo e vocês vão louvando a Deus. Mas façam isso quietinhos, façam isso com modéstia, não se exibam, porque senão perdem a coroa lá na glória, hein? Tem que não busquem a visibilidade, o reconhecimento dos homens, não. Façam as suas obras, sim, por amor do Senhor e por amor das pessoas. Façam as suas obras, sim, porque vocês são homens e mulheres crentes. Vamos fazer uma oração, então, encerrando este culto. E fico muito feliz de ver tanta gente, vocês todos aqui no Zoom, lá no YouTube. Espero que Deus realmente faça frutificar essas palavras que vocês ouviram hoje nos seus corações, e vocês, com a sua inteligência, com a sua experiência com Deus, sua espiritualidade também, vão ajustando tudo isso ao seu viver, né? E até desenvolvendo, tirando mais conclusões ainda, estendendo a abrangência, a aplicação de tudo isso na sua vida. Que Deus os ilumine e os abençoe neste exercício também espiritual. Deus vai orientá-los. Vamos fazer, então, a última oração, para nós também recebermos a bênção em seguida. Oremos. Amantíssimo Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por nos dar o privilégio da comunhão contigo, de andarmos na tua presença. Agora, Pai amado, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas,
E nós aqui sabemos que devemos produzir frutos, precisamos realizar obras, nossa vida precisa ser frutífera. E, ó Deus, nesta ansiedade boa, neste desejo tão importante, nós queremos cumprir a tua vontade. Eu peço, portanto, que o Senhor renove, ó Deus, a compreensão de cada um, aumente a nossa inteligência, capacidade de entender o nosso contexto, entender a nossa própria vida, nosso momento, e ali tomar atitudes sábias, agir condignamente, glorificar o teu nome e ter coragem de assumir compromissos, de sair do conforto próprio, da sua zona de segurança e ir adiante, abrir as portas, entregar-se realmente à vida das pessoas, ajudá-las, promover o bem, fazer com teu nome também, que o teu nome, Senhor, seja anunciado e exaltado diante de todos. Faça isso, ó Deus, através de nós, e que cada um de nós também seja motivado pela tua palavra e pelo Espírito Santo a essa ação ousada. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. E agora, amada igreja, eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito esteja sobre vocês, hoje e para sempre. Amém.